Mais uma vez, estamos aqui para falar sobre Simple Present. O presente simples. Aquele carinha que marca ações rotineiras, marca verdades absolutas, por exemplo, a Terra roda em torno do Sol, né? A Terra é um planeta. Nós usamos sempre o Simple Present para fazer essas afirmativas, ok? Então, o Simple Present, ele é um tempo verbal muito utilizado e muito facinho. A primeira coisa que eu tenho que lembrar para vocês é que no Simple Present só conjugamos o verbo na terceira pessoa. E quais são as terceiras pessoas, né? Porque tem mais de uma. Nós temos o he, she e o it. Então nós temos três pronomes que indicam terceira pessoa, dos quais serão aqueles que conjugarão os verbos. E como é que é a regra geral de conjugação do verbo do Simple Present? Simples. Eu pego a palavrinha e adiciono o S. Só isso? Só isso. Parece absurdo, mas é só isso. É claro que temos regrinhas especiais, né? Primeira regrinha, aqui, ó. Quando o verbo terminar em Y precedido de consoante, tá? Então termina em TY, por exemplo. City, né? Cidade, C-I-T-Y. Eu tiro o Y e adiciono IES. Então, na City, ó, falei um substantivo. Fly, voar. Fly, termina em LY. Quando conjugado na terceira pessoa, tiro o Y e coloca IES. He, she, it flies. Cry, que é chorar. Quando conjugado na terceira pessoa, vira cries. Em contrapartida, se eu tenho a palavra terminada, esse verbo terminado em vogal mais Y, o Y pode ficar ali bonitão. Eu só preciso adicionar a esse verbo o S. Então, o verbo lay ou say, quer dizer, né? Say what you need to say. Eu só precisarei acrescentar o Szinho a esse verbo para que ele esteja na sua forma conjugada. Tudo bem? E toda vez que o verbo terminar em som sibilante, sh, 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 z, e o O é uma exceção, você adiciona ES a esse verbo. Então, tenho kiss, wish, com CH não veio nada na mente agora, teach, né, ensinar. Com Z e com X também não vieram, mas com O tem aqui go. Go, verbo ir. Go. He, she, it goes. He, she, it watches. Ok? E outra exceção é o verbo have, que tem uma forma própria, que não segue nenhuma regra, né? O have na terceira pessoa do simple present será has. He, she, it has. Ok? Lembrando que o verbo só é conjugado na terceira pessoa. Na forma negativa, eu só preciso adicionar o not, ou, dependendo do caso, o do not, ou don't na sua forma contraída, ou does not, quando for conjugado no he, she, it, ou doesn't, ok? Doesn't nada mais é do que o does e o not juntos, tá? E na sua forma interrogativa, ele precisará do do e do does caso seja um verbo regular. Se for o verbo to be, é só você inverter a ordem do verbo to be, né, com o sujeito, ok? Como assim, professor? Vamos fazer uma frase aqui, por exemplo, com o verbo to be. I am a teacher. Eu sou um professor. Estou afirmando. I é o sujeito, eu am o verbo to be. Se eu for fazer uma pergunta usando o verbo to be, eu só coloco o verbo na frente do sujeito I. Então vai ficar Am I a teacher? Eu sou um professor? E aí eu estou fazendo uma pergunta filosófica, né? Estou aqui pensando com meus botões sobre o que é ensinar. Então, existem verbos que trocarão de lugar com o sujeito e esses verbos são chamados de verbos modais. Vocês já viram, mas faremos uma outra revisão sobre os verbos modais. E temos os verbos regulares
E quando houver verbos regulares, eles não têm essa capacidade de trocar de lugar com o sujeito. E por isso é necessário o uso do auxiliar do e do does. Do é a mesma coisa do does. A única diferença é que o does vai ser usado com a terceira pessoa, porque no Simple Present a terceira pessoa conjuga o verbo. Então o does nada mais é do que o verbo do conjugado. E a tradução desse do e does no começo da oração, professor? Do you love me? Né? Do you love me? Da qual música? Esse do e does não tem tradução alguma. Ele só está ali porque, dentro da língua inglesa, eu preciso de dois marcadores para uma interrogação. Normalmente, esse marcador é um verbo iniciando, né, a interrogação e o ponto de interrogação ao final. Então, eu tenho dois marcadores. Então, esse do e does só vai ser usado como um articulador de interrogações, ok? Então, sabendo dessas características, lembrando que já fiz um resumo sobre Simple Present, né, e o Present Perfect, né, Present Perfect Continuous, há uma semana, algumas semanas atrás, tá? Então, qualquer dúvida, tem aquele material lá também para poder agregar mais conhecimento ainda. Então, vamos às questões. Food is expensive. Comida é cara. It a lot of money. Gente, it é terceira pessoa. He, she, it. Então, se é it, eu vou usar o verbo conjugado. Cost é um verbo regular, simples. Então, sua forma verbal é simplesmente acrescida. Verbal plural, perdão. A sua forma conjugada do Simple Present será simplesmente acrescida de s. Então, food expensive. It costs a lot of money. Então, custa muito dinheiro. Shoes are expensive. Sapatos são caros. They. Então, o they, ele conta como terceira pessoa do singular? Não. Ele é uma terceira pessoa também, sim, porém do plural. E só conjugamos o verbo no he, no she e no it, que são as terceiras pessoas do singular. Então, o they, ele vai ter o verbo aqui na sua forma infinitiva sem o to. Então, to cost, que seria a forma infinitiva do verbo, ficaria só cost. They cost a lot of money. Eles custam muito dinheiro. Então, tenho aqui conjugado costs e cost. Já não pode ser nem a nem a letra B. Olha a letra C. Costs, costs, letra D também, ok? E agora, tem que estar na forma infinitiva. Então, gabarito aqui, letra D, porque they não conjuga verbo no Simple Present. 8. Laura and I are good friends. Laura e eu somos boas amigas, ou bons amigos. I conjuga verbo no Simple Present? Não, só do verbo to be, né? O I am, que é uma forma diferente só para a primeira pessoa. Porém, os demais verbos não. Então, I like her and she. Opa, eu não conjuga verbo, mas o she conjuga, né? He, she, it. Se o she conjuga verbo, eu preciso botar aqui meu marcador de conjugação, que é o S. Então, I like her and she likes me. Então, tem que ter aqui uma opção que tenha like e likes. Gabarito, letra B de bola. Muito facinha, muito de boa, né? Simple Present é delicinha. Maria, blá, 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 for languages. E agora, que não tem aqui um pronome de cara? É só você pensar o seguinte. Quem é a Maria? A Maria não é she, ela. Eu não posso substituir Maria pelo pronome she. Se eu posso substituir Maria pelo pronome she, Maria ali está indicando uma terceira pessoa. Então, conjugarei o verbo. Então, Maria speaks four languages, porque está conjugado na terceira pessoa. Então, só pode ser letra A ou letra B. Vamos continuar. The shops in the city center usually blá 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 at 9 o'clock in the morning. The shops in the city será equivalente a qual pronome? Reparem que the shops está no plural, certo? Então, não posso usar o it, porque o it é para singular. Usaria a terceira pessoa, sim, porém, representando mais de uma entidade. Então, usarei o they.
they, perdão, the shops in the city center usually open at 9 o'clock in the morning. Por que open? Porque aqui the shops será substituído por they, não it. The city museum, blá blá blá, at 5 o'clock in the evening. Então, o verbo é to close. The city museum pode ser substituído sem problema nenhum pelo it. It closes at 5 o'clock in the evening. Então, Maria, she, the shops, they, the city museum, it. Então, eu tenho aqui uma conjugação, infinitivo, e outra conjugação. Então, eu tenho speaks conjugado, open no infinitivo e close conjugado. Resposta B de bravo. Tranquilo. Próxima questão. Tina is a teacher. Tina é uma professora. She, opa! Se é she, eu conjugo o verbo. E o verbo aqui é to teach, o verbo ensinar. Se termina em som chiado, eu acrescento ES. Então, she teaches mathematics to young children. Molezinha. My job is very interesting. I conjuga verbo? Não, I não conjuga verbo. Então, o verbo aqui é to meet ficará no infinitivo. To meet, tiro to, fica só meet. Então, I meet a lot of people. Eu encontro, conheço muitas pessoas. Peter's car, aqui é o carro do Peter, is always dirty. He never, aí to wash, né, que é lavar, washes it. Se eu me refiro a he, terceira pessoa do singular, eu conjugarei o verbo. Então, o verbo to wash ficará na forma conjugada washes, porque termina em som de chiado também, assim como teach. Então, aqui a resposta tem que ser teachers, meet and washes. Letra D aqui, gabarito de delta. Muito bom. Questão número 11. The weather here is usually nice. O tempo aqui é normalmente legal. It, gente, viu o pronome it, já sabe que vai conjugar, certo? Aqui ele está usando um auxiliar para fazer a negativa. Se é it, o auxiliar é o do, eu vou usar o do conjugado, does. Então, it doesn't rain much. Não chove muito. Paul has a car. Paul tem um carro. But he, olha, he também conjuga verbo. He, she, it. Se conjuga verbo, eu também usarei o does, não do. Então, but he doesn't use it very often. Ele não usa isso, ou ele, frequentemente. Então, Paul tem um carro, mas não usa frequentemente. Então, aqui, nos dois casos, eu terei o does conjugado, porque primeiro se refere ao it e depois se refere ao he. Resposta aqui é Charlie. Doesn't rain, doesn't use. Questão número 12. Paul and his friends like films. Paul e os amigos dele gostam de filmes. But they, terceira pessoa do plural, não é he, she, it, não conjuga verbo. They, então o verbo aqui não pode estar conjugado. To the cinema very often. Mas então, eles não vão ao cinema com muita frequência. Se they não conjuga verbo, o meu auxiliar ficará na sua forma de infinitivo. O verbo auxiliar não é o to do, então aqui, ó, ou será don't go, da letra A, ou don't go, da letra B. Mas como é que saberemos a resposta? Fazendo a segunda oração. Amanda is married, but she, blá, 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 are in. Amanda está casada, mas ela, e aqui o verbo é usar, né? Amanda não é terceira pessoa? Ó, she. Se eu tenho she, eu exijo que o verbo seja conjugado. Então, se é she, eu teria que ter does. Então, she doesn't
use a ring. Ok? Então aqui a resposta tem que ser don't e doesn't. A única resposta que compreende essas opções é a letra B de bravo. Don't go e doesn't use. 13. The Regent Hotel isn't expensive. O Hotel Regente não é caro. It. Gente, olha o it de novo. Se é it, o verbo tem que estar conjugado. Só pode ser letra C ou letra D. Doesn't cost, doesn't cost. Ed lives very near us. Ed vive muito próximo de nós, mas nós, we não conjuga verbo. Então, we don't. We don't see him very often. Nós não o vemos com muita frequência. Então, aqui eu quero it does and we don't. It does, we don't. Gabarito aí, delta. 14. Margaret. Margaret pode ser substituída sem problema algum pelo pronome she. Então, she speaks four languages: English, French, German and Spanish. Show de bola. Poliglota. E depois eu tenho o pronome I. I não conjugará verbo. Logo, eu quero aqui uma opção que não tenha conjugado verbo. Para quebrar a gente, ele colocou todas as opções no sem conjugação. Beleza, então vamos analisar o contexto. Então, Margaret fala 5 línguas. Então, speaks. Então, letra A ou letra B. I. Olha só, eu estou falando aqui que meu trabalho é muito chato. Então, se eu estou falando que meu trabalho é chato, eu gosto ou eu não gosto? Obviamente que eu não gosto do meu trabalho, né? Olha o contexto. Meu trabalho é muito chato. Isso é muito chato. Então, eu gosto ou não gosto? Eu não gosto. Então, don't like. E Margaret aqui, as 5 línguas, eu estou enumerando quais são as línguas que ela fala. Então, é óbvio que isso é uma afirmação. Então, resposta aqui, bravo. Margaret speaks e I don't like. Ok? So, questão número 15. Where's Steve? Onde está Steve? I'm sorry. Alguém está perguntando onde está o Steve. Eu estou pedindo desculpa. Ou seja, eu não tenho noção de onde o Steve está. Então, eu falarei eu, primeira pessoa que não conjuga verbo. Então, I don't know. Letra C ou letra D. Próxima oração. Sue, it's a very quiet person. Sue é uma pessoa muito quieta. Ela fala muito ou não fala muito? Gente, é só analisar a oração. Se ela é uma pessoa muito quieta, obviamente que ela não fala muito. E se é she, eu preciso que o verbo esteja conjugado. Nesse caso, does. Então a resposta é don't know e doesn't talk. Temos aí o gabarito, letra C, de Charlie. Ok? Don't know, porque o I não conjuga o verbo, então o auxiliar fica sem conjugação. E doesn't, porque o she conjuga verbo. E aqui o do passa para a forma does, que é a forma conjugada. Para fechar, a última questãozinha da revisão. And a lot of tea. And blá blá blá. Aqui o verbo é to drink, né? Bebe. Muito chá. It's his favorite drink. Este é a sua bebida favorita. Então, ele está falando que essa é a bebida favorita dele. Então, eu estou afirmando que ele está bebendo, né? Se é a bebida favorita, quer dizer que ele bebe bastante. Então, and pode ser substituído pelo pronome de terceira pessoa masculino he. Então, he drinks a lot of tea. Então, letra A ou letra B. Segunda oração. It's not true. It's not true. Isso não é verdade. Se isso não é verdade, eu estou começando a ir contra o que foi dito. I believe it ou I don't believe it? Gente,
Se eu tô falando que não é verdade, isso não é verdade, eu acredito. Ué, não faz sentido algum. Foge à lógica, né? Então, isso não é verdade. Eu não acredito nisso. Então, I don't believe, porque o I não conjuga verbo, então fica auxiliar do, mais partícula negativa not, mais o verbo believe, não forma infinitivo. I don't believe. Ok? Então, resposta da número 16. Bravo. Então, senhores, façam o resto das questões. Qualquer dúvida, fale comigo no WhatsApp ou no Google Class para tirar maiores dúvidas, ok? Qualquer outro assunto que não seja necessariamente sobre o Simple Present, pode chamar lá no WhatsApp que a gente tira a questão de outras provas, etc. Tá bom? Só mandar foto que eu ajudo vocês. Tamo junto e até a próxima aula.